mas também nem tão velho. Notícia que saiu hoje, né? Uma notícia bem interessante, que é sobre o Vidal. Para quem não sabe, né, as eliminatórias vão ser recomeçadas, né, vamos dizer assim. Vamos para as 2 últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. O Chile ainda é franco atirador, né? Ainda está ali tentando uma das vagas possíveis, até mesmo, quem sabe, uma possível repescagem. E aí, quem sabe, poder chegar em mais uma Copa do Mundo. Só que o próximo jogo da seleção chilena, ele tem 2 paradas duríssimas, uma contra o Brasil e outra contra o Uruguai. E essa contra o Brasil é justamente no Maracanã. O jogo que vai acontecer nesta semana. A seleção brasileira já classificada vai enfrentar o Chile no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. E para ficar tudo certo, a seleção chilena pediu, né, solicitou ao Flamengo, que foi autorizado, óbvio, para que treinasse no Ninho do Urubu. E aí tem muita gente, muito torcedor, Rafael, já muito empolgado e animado com a possibilidade do Vidal, que vai estar no Rio de Janeiro, vai estar no Ninho do Urubu, e aí sim o mesmo poderia conversar com os dirigentes rubro-negros para estar pintando no Mengão. E eu queria saber de você, cara, se você acha que essa pode ser a oportunidade de ouro, a galinha dos ovos de ouro, rubro-negro podendo chegar aí e sacramentar essa vinda do Vidal em definitivo. Jogador esse que mais uma vez cavou sua vaga algumas semanas atrás, né, usando o nome do Flamengo constantemente. E eu queria saber a sua opinião, cara. O cara tá atirando para tudo quanto é lado e agora ele vai atirar no Rio de Janeiro, meu parceiro. É isso aí. Já tem gente no chat falando, o Anderson San e o Pedro Rodrigues, dizendo que isso era fake news, que eles não vão treinar no Ninho do Urubu. Eu não estou sabendo desse desmentido, mas a minha resposta não depende disso, tá? Para mim, é só mais um capítulo, é só mais uma pimenta nessa história, porque a gente sabe que se houver interesse mútuo, se houver interesse do Flamengo e se houver interesse do Vidal, eles não precisam desse encontro casual, eles não precisam dessa ajudinha do destino. O Braz sabe como chegar até o Vidal. Então, eu acho que isso é só um capítulo para dar uma pimenta numa posição que, segundo o Paulo Souza, o Flamengo precisa. Eu acho que a tônica disso tudo aí é o seguinte, é uma possível vontade do Vidal, e aí muitas vezes a gente precisa saber qual é o tamanho dessa vontade, porque uma coisa é a vontade do jogador jogar, mas somada à vontade, precisa haver, por exemplo, uma adequação salarial. O Vidal não pode chegar aqui ganhando o salário de um grande time europeu, por exemplo. Então, essa vontade ela tem que ser muito qualificada, né? E vontade, ele próprio já revelou vontade de jogar em alguns times. De cabeça que eu me lembro, eu acho que ele já falou América do México, Boca Juniors e Flamengo, deve ter falado de outros também, talvez Colo-Colo, algum time do Chile. Isso aí eu já não lembro. Mas eu acho que é uma contratação, uma possível contratação. Acho que toda essa especulação aumentou muito, não só por uma vontade que ele manifesta, mas pela necessidade de um volante que o Paulo Souza ainda procura, né? Eu me lembro quando o Paulo Souza chegou no Flamengo, ele foi muito duro com os volantes, foi a maior crítica que ele fez quando ele chegou, foi falar sobre uma deficiência na mobilidade dos volantes, né? Hoje a gente vê que os volantes têm uma maneira um pouco diferente de jogar, e talvez o João Gomes tenha se adaptado muito a esse estilo, mas os outros a gente ainda vê buscando um espaço. Talvez o Thiago Maia tenha sido um pouco prejudicado por aquele corte que ele deu na canela muito feio no lance com o Davi Luiz. Mas a verdade é que nós mesmo aqui do Zona estamos, muitas vezes após os jogos, questionando os nossos volantes. O Arão, por exemplo, mesmo com um gol no jogo contra o Vasco, nesse último jogo, no jogo de volta da semifinal, o Arão foi muito questionado. Não só nesse jogo. Eu lembro que no jogo anterior, que eu mesmo fiz o pós-jogo, eu coloquei o Arão como um dos que não foi tão bem naquele jogo. Foi o primeiro que eu falei, que me chamou a atenção por não ter ido tão bem. O Cleitinho, acho que um dia até usou a expressão Arão está sem função. Tem pouco tempo, eu acho que o Cleitinho falou isso, que o Arão está sem função. Falei, eu acho que a gente comentou no jogo contra o próprio Vasco, na quarta-feira passada, tu estava no pós-jogo com a gente, acho que era você, Rodrigo e eu. Se não me falha a memória agora. Cara, eu não me lembro que dia foi, mas eu me lembro exatamente de você falando disso, né? Então, é um jogador que ainda não encontrou o espaço dele. E o Paulo Souza chegou falando, né? Já virou
A gente até brincou muitas vezes com esse volante box-to-box que ele precisa tanto. Acho que o Vidal é um cara que tem características muito boas. Acho que é um cara de nível internacional, a carreira dele prova isso. E aí vem em que condições ele chegaria, né? Salariais, principalmente. Porque não é o contrato do Vidal, Cleitinho, você sabe se acaba agora no meio do ano? Então, posso confirmar isso para você aqui agora para passar a informação certa, porque assim, quando até pedir desculpa para a galera do chat, a gente, quando está procurando os temas para live, a gente vai olhando em vários sites e tudo mais, e eu não tinha visto que a galera já tinha desmentido sobre essa informação. Mas acho que, de qualquer forma, por ele estar no Rio de Janeiro e o jogo acontecer no Rio de Janeiro, mesmo não estando no Ninho do Urubu, nada impediria da cúpula rubro-negra tentar um contato com ele, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Enquanto você vai terminando de falar, eu vou procurando aqui o contrato dele. Ó, o contrato dele vai até o meio de 2023. 30 de junho de 2023. Eu achei que fosse um pouco mais curto. Achei que acabasse no meio do ano. Mas ainda assim é um jogador que não está com muito espaço. Talvez uma saída pudesse ser facilitada. E aí é questão simplesmente de se adequar ao salário. Eu acho que pode ser uma oportunidade, Cleitinho. Mas eu acho que a gente também não pode ver isso como aquele cavalo que passa selado e tal. O fato dele, pessoalmente, estar no Rio é interessante. Se ele treinasse no Ninho, talvez fosse até um capítulo interessante nessa história. Ele poderia conhecer melhor um possível local de trabalho dele no futuro. Acho que seria interessante ele poder conhecer as instalações, saber se ele se sente à vontade no local e tal, e poder comprovar que o Flamengo tem uma estrutura invejável, muito boa, dando todas as condições de trabalho para ele. Acho que seria bom. Mas, para mim, assim, havendo vontade, tem até um negócio que o pessoal fala que quem quer dar um jeito. Quem quer dar um jeito. Ele podia estar na Sibéria, mas o Flamengo pode conseguir contato. Até porque a gente sabe que o Marcos Braz, de vez em quando, faz um mochilão aí para achar jogador. Então, caso realmente o Vidal interesse, eu acho que o Flamengo vai dar um jeito de conseguir falar com ele. E, assim, acho que porque é tão difícil, cara. Na verdade, o que nós tivemos hoje do Vidal até agora é até difícil comentar, porque nós tivemos manifestações de vontade, mas, assim, muito genéricas do jogador, né? Tipo, vestir a camisa do Flamengo, fazer brincadeirinha com bandeira do Brasil, onde é o próximo destino dele. Mas, na verdade, a gente nunca teve nada de concreto. Eu nunca fiquei sabendo, por exemplo, isso foi até perguntado para o Marcos Braz na última coletiva. Acho que foi você que fez essa coletiva também, Cleitinho. Acho que o Arthur estava também. Perguntaram do Vidal. Ele não falou nem que houve sondagem. Então, a verdade é que passa por uma manifestação de vontade do jogador, mas que ainda não está concretizada, por exemplo, numa proposta, ou pelo menos numa sondagem um pouco mais específica. Então, assim, enquanto for assim, a gente vai continuar falando do Vidal. O Vidal não vai deixar de ser assunto. Acho que ele quer isso também, muitas vezes, quando ele solta essas piadinhas ou essas manifestações em rede social, ele está querendo ser cogitado, ele está querendo ser falado, ele está querendo, vamos dizer assim, atiçar essa vontade da torcida em ter esse jogador aqui, mas, sobretudo, dentro dessas circunstâncias, que o Paulo Souza precisa de um volante com características específicas, eu acho que o Vidal chegaria, sim, para ser esse jogador, e eu acho que seria legal ver o Vidal no Flamengo, e chegaria com uma responsabilidade também, porque esse cara tá falando, se chegar, meu amigo, vai ter que jogar muito, porque a expectativa que ele vem criando, acho que já ao longo de anos, eu me lembro dele com a camisa de 19 do Flamengo, aquela camisa que tinha Mengo na lista vermelha, só aí já são 3 anos. Então, de tanta expectativa, eu acho que o Vidal chega com uma responsabilidade, mas ele tem bola, ele tem estofo, ele tem experiência para corresponder isso aí, né, Cleitinho? Com certeza. E assim, é um jogador que ainda está em alto nível. Pessoal aqui no chat está falando, Cleito, o treino do Chile é no Ninho do Urubu. Não vai ser, já teve até alguns jornalistas, o próprio João Guilherme desmentindo essa informação, tá? Essa informação foi passada pelo seguinte, galera, toda vez que o Chile vem ao Brasil e especificadamente ao Rio de Janeiro, ele já utilizou as instalações do Ninho do Urubu para realizar os seus treinamentos. Então, acho que as pessoas acabaram indo nesse ímpeto, e aí, por toda essa questão do Chile, né, da questão do Vidal e Flamengo, eles colocaram, mas
não é o que parece ter acontecido, tá? Enquanto aqui no chat também, Rafael, ó, mandaram aqui, ó, o Ney Castro mandou, Vidal e Thiago Maia, melhores volantes titulares para o Flamengo ganhar vários títulos de expressão em 2 anos. E muita gente falando, talvez em 2 anos, que seria o tempo de contrato do Vidal, que atualmente tem 35, se não me falha a memória, jogaria até os 37 no Flamengo, acho que tranquilamente em alto nível, tá?